lá pra 1988, a banda é antiga, desde 88, na verdade todo mundo já tocava. E aí a gente começou a participar de um movimento chamado Renovação Carismática, que era um movimento que estava no seu auge da Igreja Católica, né? Então, por exemplo, eu não nasci dentro da igreja. Na verdade, eu não gostava de igreja, não. Assim, as referências que eu tinha eram péssimas. Aí um dia um dos fundadores, chamado Marcelo, falou: cara, vamos lá. É tipo uma roda de violão, todo mundo toca violão, senta lá, conversa um pouco, é mó legal. Aí eu fui lá, tinha mesmo uma roda de violão, tinha um pessoal tocando violão, cantando umas músicas, e depois eles trocavam uma ideia, abria a Bíblia ali e trocavam uma ideia. Isso é a visão que eu tive lá no primeiro momento. Falei, pô, que legal isso aqui, porque eu já era interessado assim, não que nem o Bruno em filme de terror, mas em coisas de espiritualidade. Eu até gostava dos assuntos de espiritualidade, mas eu não tinha uma... normal, né? Como uma pessoa normal. Mas eu não tinha uma religião. E aí eu comecei a entrar no grupo daqueles caras, e eles, como todo mundo já tocava, eles começaram a montar uma banda. Mas eu não era da banda não, mas eu vi que eles tinham uma banda. Já tinha então um grupo. O Rogério, que também é um dos fundadores, tinha uma banda de rock nacional lá, com os amigos dele na escola. Aí quando eles se encontraram nesse grupo, ó, você toca, eu toco, vamos tocar também. E aí montaram a Rosa de Saron ali, em 1988. Vocês surgiram também no momento que as bandas de rock estavam em alta, né? Então foi bem legal. O Angra tava começando nessa época, né? E quais que foram as influências de vocês que desde o início, assim, pro heavy metal, pro rock? Essa história é boa, né? Porque como a gente era um monte de moleque que tava na igreja, assim, a igreja tinha muito preconceito com relação ao rock, né? Sim. Tinha aquela coisa, que rock é sexo, drogas e rock and roll, e que não era uma boa influência. Então, só que a gente, como tinha uma certa influência meio de rock nacional ainda ali, a gente já tocava as músicas um pouquinho mais rápido, já tocava diferente, já ligava um pedalzinho de distorção ali, mas ainda era música religiosa tradicional. Até que a gente conheceu um movimento chamado White Metal. O pessoal do metal deve conhecer, que é um movimento que tinha bastante nos Estados Unidos, que eram bandas evangélicas que tocavam heavy metal, mas que falavam de Deus, do cristianismo e tal, de uma forma positiva, né? Eles usavam isso para evangelizar as pessoas através do rock. A gente conheceu isso, mas a gente ainda tava meio assim, pô, legal isso aqui, hein? A gente assinava uns negócios que a galera mais nova não sabe o que é, chama fanzine. Fanzine era umas revistinhas, cara, que o pessoal fazia na mão. Você não sabe, né? Fanzine. Então vamos lá. Pegou. Você imagina uma revista oficial, uma revista, só que era revista underground. Então que o pessoal desenhava na mão, fazia assim, tirava xerox e distribuía. Então esse movimento, tinha um movimento em Campinas de white metal, que tinha uns fanzines, então a gente ia atrás para descobrir as bandas. E era muito difícil, não tinha internet. Então você conhecer uma banda americana de white metal, cara, você precisava conhecer um cara que tinha uma fita, que tinha viajado. Ainda era caro, né? Até que um dia a gente participou de um festival de música católica, cristã, onde um dos caras mais respeitados, assim, que chamava Martim Valverde, ele trouxe uma caixa só de material americano. E lá, cara, tinha muita coisa de rock. E a gente tava começando ali, querendo migrar das músicas que a gente tocava um pouquinho mais rápido, porque a gente tinha assim, será que isso tá certo? Será que isso tá errado? Né? A gente não sabia se isso espiritualmente seria aceito, se estava correto ou não. Mas quando ele trouxe aquele monte de material, a gente comprou tudo. Todos os VHS, sabe o que é VHS? Sim. VHS que você põe num negócio chamado videocassete. Eu tenho até hoje. Compramos todos os VHS, tem cara que não sabe. cassete. Aí a gente descobriu que existia um mundo já do rock cristão muito grande lá fora. O Brasil ficou como precursor, né? Foi. O Rosa foi o primeiraço aí. De heavy metal, assim, porque a gente começou tocando heavy metal. Depois foi migrando. Eu acho que no Brasil foi. Aí depois a gente começou a achar algumas bandas que eram evangélicas no Brasil, mas não faziam heavy metal, mas faziam rock. E aí a gente começou a descobrir os evangélicos que também faziam rock.
E a gente começou a ir atrás deles também pra ver e tal. E a gente falou, não, cara, é um movimento legal, é sadio, funciona. Pois é, que A legal. gente tinha muito preconceito na época, mas aos poucos isso foi caindo. Entendi. E começou assim. E você entrou em 90. Em 90. E o Gravão? 95. 95. E Brunão? 2019. Ah, Eu sou. é recém-nascido. Já nem tinha mais VHS pra vender. Já tinha Spotify. Será pra vender? Nem CD tem mais. Eu vejo assim que muitas bandas tendem a fazer discos mais conceituais, né, com uma história do início ao fim. O Rosa começou desse jeito ou cada faixa era um tipo de música diferente? Ou não tinha muito essa questão? Não, a gente não fez disco conceitual, não. Acho que o mais perto do que você tá falando, do conceitual, acho que foi o Lunação, que foi o penúltimo disco. Que a gente tentou pegar os ciclos da Lua e tentou fazer composições pelas quais a gente criasse um paralelo, né? O Bruno pode falar melhor até que isso. E vocês também tiveram a questão, antes de eu entrar, do Acústico 2, que vocês fizeram toda aquela questão do cineasta, né? Que também é um pouco conceitual na questão visual. A gente sempre foi um pouco contextual na questão artística visual, mas na composição não. Porque os clipes também são bem cinematográficos, ficou bem legal. Então, obrigado. O Lunação, no caso, como o Du falou, na verdade, assim, acho que também nem foi tão proposital. É que como a ideia foi surgindo, aliás, quando a gente começou a compor as músicas pro Lunação, na verdade, a gente começou a compor com a minha entrada, né? Já é um disco que traz um compilado de singles desde a minha entrada, e depois a ideia era fechar o álbum, né, com as restantes faixas. E aí teve essa questão, mas como o Du falou, não foi bem uma questão conceitual totalmente pensada, mas foi uma coisa de meio de caminho. Pô, tá legal, tá interessante, vamos por esse caminho. E o próprio Baile das Máscaras também tem uma questão contextual no tempo que a gente tá vivendo. E assim, a questão toda das músicas, a própria faixa título. Tem uma questão contextual com a questão das máscaras. Ali é uma... Você me ajudou a pensar. Talvez o Baile seja o mais contextual, mas não daquele estilo heavy metal que o cara conta uma história, né? Não, uma história que faz todo sentido. Mas o Baile das Máscaras foi um disco feito sobre as mazelas da pandemia. Sou bom de da pandemia.